A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, lição de número 7. Esta lição está maravilhosa. Olha o tema da lição: o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança vem de Deus. Esse é o tema da lição de número 7 da editora Betel. E já vamos aqui no texto áureo que diz assim, ó: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. E a verdade aplicada diz assim: é possível, mesmo com limitações humanas, cumprir o ministério cristão com confiança em Deus, fidelidade e no poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Essa aqui é a lição de número 7 da revista da editora Betel, quarto trimestre de 2023. Vamos entrar nessa lição, você vai amar essa lição. Aqui tem bastante conceitos interessantes que eu vou deixar para você que é professor. Funciona como um acréscimo muito bom para a sua aula. E você que é aluno, né, é um aprofundamento, você vai gostar muito dessa lição. Amém? Não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo. Eu sou o pastor Marcos André, esse é o Clube da Teologia, um canal de estudos da Palavra de Deus. Introdução, eu vou ler aqui a introdução, é bem curtinha. Diz assim, ó: Jeremias era muito jovem quando foi chamado ao ministério profético. Apesar disso, não era uma criança, como dizia ser, mas um profeta como Deus o via. Essa diferença o fez exercer seu ofício por mais de 40 anos, tá? Então aqui a gente vai ver que a lição ela vai tratar essa questão de quando a pessoa é chamada para uma obra específica ou algo que Deus vai fazer, né? A visão que a pessoa faz de si mesmo. A importância da pessoa não se diminuir. Deus não queria que não podia deixar que Jeremias se diminuísse como ele fazia, né? Ele falava que não era uma criança, tá? Então, e tudo isso daqui a lição vai tratar, né? Como é importante o obreiro ou o servo de Cristo reconhecer as suas limitações, isso é muito importante, a lição vai falar disso, e também ele confiar em Deus, que Deus pode modificar, que Deus trabalha os seus problemas, né, as suas limitações, tá? Então a gente vai basear na história de Jeremias para a gente poder se aprofundar aqui no chamado de Deus. Amém, meus irmãos? Então vai ficar aí na descrição desse vídeo os links para você conhecer meu trabalho, conhecer o meu blog, o Clube da Teologia. Esse subsídio que eu produzo, né, vai ficar lá no nosso blog, lá no Clube da Teologia. Quem quiser adquirir, é só acessar o link aí, tem uma forma muito fácil. E também para você conhecer os meus livros publicados, meus 2 trabalhos, tá bom? Eles estão aqui atrás, né? São os meus livros que estão publicados. Você com certeza vai amar esses conteúdos. Vamos então à nossa lição. Tópico 1, o tema desse tópico é Deus capacita, tá? Eu vou ler aqui, ó, a apresentação do tópico, eu vou ler só o comecinho, diz assim, ó: Jeremias expôs sua juventude como impedimento para o ofício profético, assim como Moisés. Ele sentia medo por não saber falar, né? Aqui Moisés, tanto Moisés como Jeremias tinha dificuldade com a comunicação, né? Jeremias porque ele se considerava um menino, uma criança, e Moisés porque ele tinha dificuldade mesmo de falar. Bom, aqui a gente vai ver, né, que reconhecer reconhecer a sua pequenez, reconhecer as suas dificuldades, as suas limitações, a sua incapacidade. Isso daqui é uma forma de humildade, é uma demonstração de humildade. E isso agrada a Deus, né? Essa é uma grande realidade. Agrada a Deus porque Deus vê que aquele obreiro, aquele servo que ele está levantando, ele não vai querer se sobressair mais do que os outros, porque ele reconhece que tem limitações. E isso agrada ao Senhor, tá? Mas a gente vai ver que é preciso haver uma confiança em Deus, porque Deus capacita, tá? O caso de Moisés, por exemplo, eu vou falar só rapidamente de Moisés. Em Êxodo 4:11, em Êxodo capítulo 4, Moisés chega a declarar que ele tinha dificuldade, que ele era pesado, né, para falar, então ele tinha dificuldade. E aí Deus fala algo para ele em verso 11, olha o que diz, ó: e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Êxodo 4:11, é como Deus falasse para Moisés: deixa comigo, eu cuido disso aí, pode ficar tranquilo, não se preocupa, né? Então a gente vê que o Senhor, ele cuida, ele capacita. Então nós podemos reconhecer nossa fraqueza, né, nossas dificuldades, limitações, mas devemos primeiramente confiar no Senhor, né, que a lição está realmente ensinando isso aqui. Bom, vamos lá no 1.1.
O primeiro subtópico aí, o tema é Deus não mima, forma, né? Interessante esse título. Vou ler aqui o primeiro parágrafo, ele diz assim, ó: Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, foi claro ao dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Jovens, adultos ou idosos, ao serem chamados por Deus, nunca são mimados, mas formados, tá? Então, aqui o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo, né, que ele não aceitasse o julgamento, essa era a forma correta, né? Que ele não aceitasse o julgamento dos outros por ele ser novo, por ele ser muito novo. Olha como Paulo escreve a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, o verso 14, ó: não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo? Para que nem ele mesmo, né, despreze a ele mesmo, né, nem que para que ele não se despreze. Por quê? Por ele achar assim ser muito novo, né, porque ele não tema diante disso. Porque olha o que Paulo escreve. Que foi colocado com imposição de mãos, né, imposição das mãos do presbitério. O dom que há sobre ele, né, o dom que havia sobre ele, foi com imposição de mãos. Então é um reconhecimento. Ele devia confiar nisso, confiar que aquilo veio de Deus, que ele tem uma unção do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo. Muito interessante. Então a gente precisa ter essa certeza, essa confiança. Você que é obreiro, você que é ministro, você que está aí, né, está apenas estudando aqui por essa lição, até por esse vídeo. Mas a qualquer momento Deus vai te chamar, Deus vai te capacitar, e você tem que ter a confiança que se foi colocado óleo sobre a sua cabeça, se foi imposta as mãos sobre você, Deus vai estar no controle, Deus vai fazer algo aí para te ajudar. Bom, vou ler aqui o segundo parágrafo. O segundo parágrafo diz assim, ó: uma pessoa mimada será fraca e vulnerável, o que é prejudicial à obra de Deus, que é repleta de desafios. Diótrefes era um líder fraco que usava palavras maliciosas para impor autoridade, expondo assim sua insegurança, tá? Então, relembrando aqui, né, convém trazer de novo para a classe, porque alguns alunos talvez não saibam quem foi Diótrefes, né? Aquele que é mencionado lá na terceira carta de João. Então é importante relembrar, às vezes vai ter alguém na classe que não vai saber, tá? Então a gente vai ver que esse Diótrefes, ele tinha uma insegurança, e aí ele, para se afirmar, ele impunha a sua autoridade. E não só isso, ele não se submetia à liderança de João, né, porque ele queria ter a primazia, né, então ele ficava boicotando João, né, ele fazia isso para impor para ele estar sempre ter a primazia, né, estar sempre ali como mais importante da igreja. Por quê? A gente sabe que João, ele era uma lenda viva na época de Diótrefes, né? Ele era uma lenda, ele era a lenda. Então, ele andou com Jesus, ele foi aquele discípulo a quem Jesus amava. E Diótrefes sabia que aonde João chegasse, João ia ter todas as atenções, os holofotes ia ser voltado para ele. Todo mundo ia querer ouvir a sabedoria de João. E aí ele tinha, né, uma inveja disso, ele tinha um negócio com isso, ele ficava boicotando João. Bom, vamos então aí no subtópico 1.2, e o tema desse subtópico é Deus não poupa, prova, né? Vamos lá. O primeiro parágrafo diz assim, ó: José sonhou que governaria, mas ao contar seus sonhos aos irmãos, foi ridicularizado e desprezado por eles. José, mesmo escolhido por Deus, sofreu muito. E aqui, né, eu vou comentar com os irmãos o seguinte: José, naquele momento do início da carreira dele, ele não sabia de forma nenhuma o que Deus ia fazer. Ele não sabia que ele era instrumento de um plano maior de Deus, tá? A gente vai ver que muitos começam desse jeito. E só que ele não temeu, mesmo não sabendo, ele não temeu, ele confiou inteiramente no Senhor. O problema que acontece com muitos hoje, que às vezes eles não sabem o que Deus quer fazer, não sabem o propósito de Deus, e aí por isso, por não saber, eles temem. E aí eles não seguem adiante, tá? Tem que seguir o exemplo de José. Ele não tinha conhecimento de tudo o que Deus ia fazer, mas ele seguiu adiante. Ele continuou firme, ele continuou perseverante, tá? Então é isso que a gente tem, essa segurança que a gente tem que adquirir. Bom, vamos aqui no subtópico, no segundo parágrafo diz assim, ó: Jesus disse que o servo não é maior que o seu senhor, deixando claro que as tribulações serão enfrentadas por seus seguidores. As provas servem para
aprovar. Aqui é interessante, né? Ele usa a palavra forjar caráter. A gente vai ver que todas as provas que Deus nos permite, como as de José, como qualquer uma que você passar, por exemplo, elas têm um caráter educativo, né? Elas são para te fazer crescer, para te melhorar, para te forjar o teu caráter. Por quê? Quer ver? Eu já falei isso em outras ocasiões e vou retomar aqui, que é muito importante, muito interessante isso. Se você futuramente na obra de Deus for aconselhar um casal que está passando por problemas, né, provações na vida, você precisa ter experiência para falar com eles. Se for aconselhar um jovem, por exemplo, que está com dificuldades com os pais, aí Deus permitiu você passar por provações, forjou teu caráter, melhorou você, te ensinou com as experiências, você vai ter bagagem para falar com uma pessoa que precisa ouvir mais da palavra, ouvir mais profundamente, ser aconselhada e quem sabe de repente recebe Jesus como Salvador por causa de um conselho teu, né? Isso aí é importante, tá? Vamos então aqui para o próximo subtópico. O tema desse subtópico é Deus não ilude, transforma. Deus não alimenta ilusões, ele transforma. Vamos ver aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó, Jeremias não foi iludido por Deus, mas recebeu a informação de que iria onde fosse levado e diria o que deveria ser dito. Mesmo sendo tímido, Jeremias recebeu o ofício profético e exerceu bem por mais de 40 anos. Então a gente vai ver no começo do livro do profeta Jeremias que ele não conhecia a si mesmo. Ele não sabia, não tinha ideia de que ele era capaz de fazer tudo o que ele fez. Ele não tinha, mas Deus conhecia ele. Deus o capacitou, então Deus sabia que ele teria aqueles potenciais, Deus sabia de tudo. E o que Jeremias precisava somente era ter a confiança. A gente vê que Deus ele simplesmente lhe dá uma palavra forte para Jeremias. Ele fala, onde eu te mandar tu vai, e o que eu falar tu vai, o que eu mandar tu fazer, tu vai fazer. Então aqui a gente vai ver que Jeremias ele teve a confiança, por isso ele exerceu bem o ministério, por isso ele se permitiu ser capacitado pelo Senhor. Bom, aqui vamos para o próximo tópico. Tópico 2, o tema desse tópico é juventude e maturidade. A gente vai ver nesse tópico que não precisa ter muita idade para adquirir a maturidade. Vamos então ver isso daqui, ó. O subtópico 2.1, o tema é não ser neófito. Vou ler o primeiro parágrafo. O termo neófito significa uma planta jovem, exuberante, verde, denotando falta de amadurecimento. Paulo diz que o líder não deve ser neófito, tá? Então, a orientação que Paulo está dando a Timóteo que ele não escolhesse líderes neófitos, que ele escolhesse pessoas experientes para ser obreiros, para serem presbíteros, tá? É uma orientação de Paulo. Porque ele diz aqui, ó, vou ler a 1 Timóteo 3,6, diz assim, ó, não neófito, ele está dando a recomendação, que o líder não podia ser, o presbítero não podia ser neófito. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia em condenação do diabo. Tá? Então, Paulo está falando que tinha grande chance daquele neófito. O que é o neófito? O neófito, o que é imaturo, né? O que não adquiriu maturidade, o que está ainda cru, né? Não sabe ainda das coisas. Esse tinha grande facilidade de se tornar um arrogante, um soberbo. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Então, que ele não escolhesse pessoas assim, tá bom? Então, vamos pegar aprendizado para a gente, né? Você, professor, aplica isso na aula. Quando alguém for ao ministério, for selecionado para o ministério, não pode ser neófito, não pode ser imaturo. Tem que adquirir maturidade, tá? Tem que amadurecer na obra, tem que adquirir experiência, tem que se aprofundar. A gente vai ver como isso acontece. Vou ler o segundo parágrafo. Diz assim, ó, Timóteo sentiu na pele o que alguns jovens ministros sentem, a resistência por parte dos mais velhos. Timóteo era jovem, mas não neófito. Jamais deixou de submeter à liderança de Paulo. Que interessante isso daqui, ó. Olha, Timóteo ele foi formado assim, aos pés, né? Não vamos dizer aos pés, né? Ao lado de um grande líder, né? Que é o apóstolo Paulo. Ele foi formado ao lado desse homem de Deus, né? Que era uma referência, o maior nome de obra missionária de sua época. E aí, por ter humildade, por estar trabalhando junto com Paulo, ele adquiriu a maturidade, tá? E isso acontece com muitos irmãos. Todo aquele que submete uma autoridade de um líder,
e aprende aos pés dele, aprende ali ao lado dele, ele tem grande chance de adquirir maturidade, né, ainda muito jovem. Isso é fato, isso acontece muito, né? Então tem que ser humilde e submeter a liderança, como por exemplo o caso de Josué. Ao lado de Moisés, ele foi humilde. Quando Moisés partiu, Josué estava pronto para assumir o povo, tá? Vou ler aqui o segundo parágrafo, diz... não, já li, né? Vamos para o próximo, o subtópico 2.2, o tema é ter responsabilidades e excelência. Vou ler aqui o primeiro parágrafo. O apóstolo Paulo ensina: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Ó, a instrução para os obreiros, né? Jeremias tinha essa responsabilidade ministerial, diferente de outros profetas de sua época que enganavam o povo, falando apenas o que eles queriam ouvir. Tá? É interessante isso daqui, irmão. Meus irmãos, aqui são apresentadas duas características, né, nessa passagem aqui de fazer com excelência. Duas características. A primeira, excelência, né? Então o obreiro tem que fazer tudo com excelência, tá? Ou seja, fazer o melhor, né? Porque é para Deus. E a outra é fidelidade, né? Porque é a nossa forma de ser fiel a Deus, tá? Porque tudo é para o Senhor, né? Tudo é por Ele, tudo é para Ele. E aí, então, ter fidelidade nesta obra. Então, essas duas características têm que fazer parte da nossa vida, tá? A gente tem que entender que isso aqui se aplica para tudo, tá? Na obra de Deus e também na nossa vida secular. A gente deve fazer tudo na obra de Deus, como para o próprio Deus, fazer com excelência, dar aquele algo a mais, evitar a mediocridade, tá bom? Se você vai fazer algo, vai trabalhar, fazer uma atividade na sua igreja, como obreiro, né, obra do Senhor, dê aquele algo a mais, não seja medíocre, fazendo só para cumprir protocolo. É isso que temos que evitar. É isso que a lição está falando, ó, responsabilidade e excelência, tá? Vamos aí no segundo parágrafo. Diz assim, ó: a excelência de seu chamado estava em ser um profeta verdadeiro, falando de Jeremias, né? A verdade de Deus pode ser rejeitada e as mentiras de homens aceitas, mas isso leva à maldição. Irmãos, olha só, a gente vai ver que quando um obreiro faz algo só para cumprir protocolo, faz algo só de qualquer maneira, isso daí pode causar muito dano na obra de Deus. Por quê? Aqueles que são funcionários do inimigo, aqueles que trabalham para o maligno, eles se esforçam, tá? Eles se esforçam e vão perseguir a obra de Deus, e fica difícil para um obreiro que faz uma obra de qualquer jeito perseverar. Os irmãos, com certeza, você com certeza vai ter algum testemunho nessa área, com certeza você já viu acontecer de igrejas que fecharam. Porque às vezes o obreiro vai lá e faz para cumprir protocolos, somente para cumprir uma agenda, né? Tá? Então a gente vai ver que o próprio Senhor Jesus, ele dá uma afirmação sobre isso, chamando aqueles que agem na mediocridade como inúteis. Olha o que diz Lucas 17, verso 10. Jesus fala: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, se você é convocado para um evangelismo, por exemplo, dê o seu melhor, separe os folhetos, ensaie as palavras, dê uma estudada na Bíblia, tá? Se prepara, se consagre, ore, tá bom? Para fazer o melhor para o Senhor, para conquistar a alma, não para cumprir protocolo porque o pastor está chamando, né? Então a gente tem que aprender isso daqui, o obreiro tem que aprender, amém? Vamos continuar. O subtópico 2.3, o tema é dar bom testemunho. Vou ler aqui, interessante, né? Vou ler só o primeiro parágrafo e a gente vai falar dos pormenores aqui, ó. Timóteo dava um bom testemunho como verdadeiro discípulo de Cristo, assim como Gaio e Demétrio, reconhecido pelos irmãos da igreja. Gaio tinha um ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar para o outro para pregar o evangelho. Então a gente vai ver, né, que esses testemunhos de Gaio, de Demétrio, tudo isso daí corria. Olha só, irmão, chegou ao apóstolo João. Ele afirma isso na sua carta para Gaio, que ele escreve para Gaio, e fala sobre isso daí, que chegou a ele a boa fama de Demétrio, né, a boa fama dele mesmo, tá? Então, se naquela época
era assim, acontecia desse jeito. Imagine hoje, que temos redes sociais, internet. Se você for um obreiro dedicado, se você der um bom testemunho, isso aí com certeza vai correr. É aquela chamada pregação sem palavras. É importantíssimo isso para o nosso tempo, tá bom? A gente vai ver que aqui tem o caso, por exemplo, de Diótrefes, né? O comentarista ele faz esse adendo, ó. No terceiro parágrafo diz assim, ó, Diótrefes não passava de um discípulo insubmisso, ambicioso e arrogante, por isso foi repreendido pelo apóstolo João. Irmãos, Diótrefes, a fama dele chegou até João, não foi porque alguém levou, o próprio ele prejudicou o apóstolo João. O apóstolo João teve uma experiência com ele, porque ele boicotava João. E a gente vai ver que isso acontece, que os frutos dele logo apareceu. Um mau obreiro, essa é a realidade. Ele não consegue enganar por muito tempo. Ele não consegue enganar todo mundo por muito tempo. E aí os frutos maus aparecem, como apareceu de Diótrefes, né? João, ele testifica sobre isso. Vamos aí para o próximo tópico. Tópico 3, o tema desse tópico é aliança e compromisso. Vou ler o primeiro subtópico, né? 3.1, o tema é manter-se firme. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó. O ministério é um desafio, não à toa Deus se apresenta a diversos homens dando-lhes ânimo. Jesus, quando estava prestes a passar pelo seu martírio, pela redenção da humanidade, suou gotas de sangue. Meus irmãos, aqui a gente aprende com Jesus que nós devemos nos dedicar, assim como Jesus dedicou. Mas eu quero te dar aqui algo a mais, um aprofundamento aqui para essa aula, para você aplicar com seus alunos. Tá? Aqui é o seguinte, Jesus naquele jardim do Getsemane, ele não derramou só gotas de sangue, como afirma em Lucas. Claro que Lucas afirma isso porque isso é o mais importante a ser mencionado. Mas ele derramou também suor e lágrimas. E isso aqui é uma referência que a gente tem que pegar. Todo obreiro, todo servo de Cristo, todo aquele líder que trabalha na obra do Senhor tem que derramar pela obra pelo menos um desses três elementos aí, ou os três. Tá? Pelo menos derramar sangue, né? Em você se doar pela obra, né? Ou você derramar suor pelo seu trabalho árduo, né? E com ânimo na obra, ou você derramar lágrimas pelas tuas preocupações, né, pelo cuidado que você tem pela obra. Um desses aí você tem que derramar. Isso aqui dá uma pregação, né? Você que é irmão, deixa aí no comentário aí se você acha interessante fazer uma mensagem disso aí, se tiver também algo para me passar, que eu tô com vontade de elaborar uma mensagem muito forte sobre isso daqui. Bom, continuando então, vamos aqui no subtópico 3.2, o tema é defender a verdade. Vou ler aí o primeiro parágrafo. Gaio e Demétrio andavam na verdade. Jeremias foi fiel ao Senhor e à mensagem que transmitia, mesmo em tempo de crise, no qual muitos profetas mentirosos anunciavam uma mensagem diferente. Bom, irmãos, desde aquele tempo até o dia de hoje não mudou nada, né? As pessoas têm uma tendência forte de gostar, de apreciar as mensagens que falam de vitória. Sempre foi assim. Tá? Desde a época de Jeremias até os dias de hoje. Muitos irmãos hoje trazem pregações, as famosas pregações da casa própria, do carro novo, pregação da porta de emprego, profecias sobre a viagem no exterior, e isso acontece direto. Eu tenho a impressão que eu fui a vida toda enganado, né? Quase nada disso aconteceu, e aí Deus, na verdade, ele sempre me provou e me trouxe até aqui, e com certeza ele faz isso na vida de todos nós, tá? Então, até hoje, nós não devemos confiar nesse tipo de pregação, de mensagem, temos que confiar naquela que Deus revela. Bom, vamos lá, no segundo parágrafo diz assim, ó, a defesa da verdade leva Jeremias à prisão, sequestro, ameaças de morte, um líder fraco engana e fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Interessante. Muitos irmãos em Cristo, obreiros, ministros, professores de escola dominical, são mal vistos hoje porque eles querem falar o que o povo quer ouvir, o que o povo precisa ouvir. Aí são mal vistos, né? E isso é verdade. A gente precisa, na verdade, falar o que o povo precisa ouvir. É isso que tem que ser feito. Você não pode pegar uma congregação e falar aquilo que os irmãos querem ouvir. E sabe onde isso está acontecendo? Eu vou falar uma verdade aqui
talvez alguém se incomode, mas tem que ser falado, irmão. A itinerância hoje em dia tá prejudicando as igrejas, porque muitos ministros eles pegaram e fizeram do evangelho uma profissão, né? Fizeram, essa é a grande realidade. Não tem nada contra um obreiro ele pregar a palavra e ele viver disso aí. A Bíblia até menciona isso. Amém, graças a Deus, tá? Mas tem que tomar o devido cuidado para que isso não para que isso não te suba a cabeça e você tente ficar rico com isso. A gente vê obreiros fazer isso. E sabe o que acontece quando a pessoa aquilo sobe a cabeça da pessoa? A pessoa começa a adquirir, como é que se diz, a acostumar com a bonança, né, do lucro que aquela atividade traz. Um exemplo: o ministro, o obreiro, ele prega e ele consegue tirar de suas mensagens ali o valor de sustento para sua casa. Só que ele começa a vir uma fama e aí ele começa a tirar mais dinheiro. E aí o que acontece? Muitos pegam e começam a viver no luxo, né? E o que acontece quando a pessoa vive no luxo? Ele incorpora todo aquele ganho que ele está tendo ali com a obra de Deus, ele começa a gastar exatamente o que ele ganha ali. Ele não faz reserva, ele não se previne de nada. E aí o que acontece? Ele fica muito dependente. E quando ele fica dependente, o que acontece? Ele precisa de agendas. E quando ele precisa de agenda, ele não vai mais falar aquilo que vai desagradar o povo, porque ele tem que ter agenda. E se ele desagradar o povo, fecha muitas agendas. Olha que coisa terrível, né, irmãos? Não se engane. Está acontecendo com muitos ministros, inclusive que estão indo pregar aí na tua igreja. Tome cuidado com isso. Bom, vamos lá então. No 3.3 o tema é ir até o fim em seu chamado. Muito interessante, né? Mas eu vou falar muito pouco disso aqui por causa do tempo do vídeo. Vou só ler aqui o primeiro parágrafo. Diz, ó: na época de Jeremias, o povo de Deus ignorava suas leis e adorava outros deuses. Eles viviam entre um rei que levava o povo a Deus e outros reis que levavam o povo a todo tipo de desobediência. Então a gente vai ver que não é sabido isso, né, de hoje, né, que o segredo não é como começa, mas sim como termina. Toda obra, todo servo de Cristo, o seu ministério tem que ser assim. Não é como você começa, você vai começar muito bem, né? Mas o segredo é como você termina. Como vai terminar? Você tem que estar pensando nisso, tá? A gente vai ver que muitos irmãos, eles não adquirem maturidade e vivem numa gangorra espiritual, porque eles começam bem, mas eles vão no meio da caminhada abandonando uma coisa que é importante para todo servo de Cristo, todo obreiro, os devocionais, tá? Quais são os mais importantes? Tem vários, né? Mas os mais importantes: oração, jejum e meditação da palavra. O homem de Deus que começa a abandonar isso aí, o ministério dele começa a ficar prejudicado. Ele vira um servo de ânimo doble, né? Ele começa a entrar na gangorra espiritual. Às vezes está bem, às vezes está mal. E aí vai a vida toda e não adquire espiritualidade. Amém, meus irmãos? Né? Até aqui é o nosso vídeo. Obrigado por ter estado conosco até agora. Deixa o seu like aí, deixa comentário, divulga o nosso material, tá bom? Vou estar respondendo a todos os comentários. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Uma excelente aula para você.